Sejam bem-vindos à matéria de administração da igreja. Aqui nós vamos dar uma sinopse, um resumo da segunda aula desta matéria. E falamos hoje sobre a estrutura organizacional da igreja, né? Então, a liderança da igreja deve ser realizada por um conselho ministerial. Esse órgão, geralmente, é formado pelo pastor, a diretoria estatutária, os diáconos e pastores auxiliares, se houverem. Também a igreja precisa ter um pastor principal, ou assim chamado sênior, que será o líder ministerial, o líder espiritual, responsável pela pregação, ensino, liderança da igreja e também o responsável legal da entidade. Outro órgão que, por lei, deve existir é a diretoria estatutária, composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Também acompanha normalmente a diretoria, o chamado Conselho Fiscal, que vai fazer uma auditoria na tesouraria, nas finanças da igreja. Muito bem. A administração da igreja, ela envolve, então, a liderança do presidente, que será uma liderança espiritual. Ele vai dar visão e direção ao ministério da igreja, vai cuidar e supervisionar as atividades administrativas, recursos financeiros, recursos humanos, programação de eventos, etc. Vai cuidar do pastoreio e cuidado das pessoas, vai liderar a equipe ministerial, vai representar a igreja juridicamente e também externamente. E, acima de tudo, vai cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Vai procurar estudar, se preparar e aperfeiçoar para servir melhor a congregação. Dentro dos cargos estatutários, temos, então, o vice-presidente, o secretário, que vai cuidar das atas das reuniões da diretoria, da, das assembleias da igreja, vai cuidar de manter organizado o rol de membros, a correspondência da igreja e fazer comunicações de reuniões e eventos importantes da igreja. O tesoureiro vai cuidar do levantamento dos dízimos e ofertas, vai depositar esses valores nas contas da igreja, apresentar no final de cada mês um relatório à diretoria, com todos os lançamentos acompanhados de documentos contábeis, recibos, notas fiscais, etc. E vai assinar também, como tesoureiro, a todos os documentos, cheques e autorização de transferências bancárias, e também vai assinar com o pastor todos os negócios de compra e venda de imóveis. Muito bem. Nós teremos também a possibilidade de eleger vários ministérios na igreja. Se houver mais que um pastor, podemos criar uma equipe ministerial, onde serão parte dessa equipe os pastores da igreja. Também os diáconos, né, o conselho diaconal da igreja, eles têm um papel importante nas áreas de serviço e cuidado
dos membros da congregação, principalmente na questão social, né? E no serviço prático. Teremos também através dos diáconos, assistência espiritual, administração de recursos, vão cuidar do serviço litúrgico, levantar dízimos e ofertas, distribuir a ceia do Senhor, pregar para a igreja, pregar na congregação, em cultos nos lares, etc. Também teremos os líderes de ministério. Um líder para o ministério de louvor e adoração, cuidando da parte musical, instrumental, vocal, corais, as músicas dos cultos, etc. O líder do Ministério de Ensino e Educação Cristã, que vai cuidar de gerenciar a escola dominical, os grupos de estudo bíblico, os cursos que serão oferecidos na igreja. Também o líder do Ministério de Crianças, que vai coordenar as ações dos professores e líderes de crianças na igreja. O líder do Ministério de Jovens, que vai desenvolver programas para adolescentes, jovens, adultos, incluindo reuniões, retiros, atividades sociais, estudos bíblicos, grupos pequenos, etc. O líder de missões, que vai promover esse ministério de grande importância dentro da igreja, procurando elaborar conferências, o programa de missões pela fé, comunicação com os missionários, também o convite para missionários estarem presentes às conferências, jantar missionário, filmes missionários, viagens missionárias, enfim, promover a obra missionária de todas as maneiras possíveis. O líder de evangelismo, que vai cuidar do programa de evangelismo da igreja, grupos pequenos, evangelismo pessoal, panfletagem, etc. O líder de assistência social, que promoverá campanhas nesse intuito de prestar assistência social à população, visitas a hospitais, distribuição de alimentos, etc. Líder do Ministério de Homens, que vai organizar as atividades e programa com os homens da igreja. O líder do Ministério de Mulheres, que vai organizar as atividades e programas específicos para as mulheres da igreja. O líder do Ministério de Aconselhamento Pastoral, que deverá treinar pessoas para esse tipo de ministério de aconselhamento cristão, oferecer orientação espiritual e emocional a pessoas em dificuldades, conflitos ou crises, sejam pessoais ou familiares, e até mesmo encaminhar pessoas para um tratamento profissional. Líder de Ministério de Administração e Finanças, vai supervisionar o Conselho Fiscal, a tesouraria da igreja e toda a área financeira, para que tudo esteja transcorrendo da melhor maneira possível. Também o líder de Ministério de Tecnologia e Comunicação. Hoje as igrejas precisam de pessoas nessa área de tecnologia e comunicação para que os cultos sejam gravados, transmitidos ao vivo, para que cortes possam ser feitos das mensagens, pregações e postagens feitas nas redes sociais. Também o Ministério de Patrimônio, que vai cuidar de zelar pelo patrimônio da igreja, né? Manutenção de propriedades, gestão de bens, veículos, planejamento patrimonial, etc. Outra coisa importante, outro ministério importante que não pode ser relegado ao segundo plano é a Escola Bíblica Dominical. Deve ser estabelecido um superintendente que vai cuidar do projeto de Escola Bíblica Dominical. Deve haver coordenadores de departamentos, departamento infantil, departamento de adolescentes,
departamento de jovens, departamento de adultos, né? E também professores para cada classe, conforme a faixa etária, professores que venham a ser treinados e integrados nesse ministério. Também teremos estagiários, que é pessoas que foram treinadas como professores, mas que efetivamente ainda não estão exercendo essa função e poderão ajudar como coadjuvantes, né, como professores auxiliares, ajudando em escola bíblica de férias, clube bíblico nos lares e outros ministérios ligados à escola bíblica dominical. Pode-se também criar departamentos por idades, né? Por exemplo, um departamento para a terceira idade ou a melhor idade. Escola dominical precisa de ensinar a Bíblia para pessoas de 0 a 100 anos. Então, ela deve elaborar quantos departamentos ou classes necessárias para atingir cada faixa etária de um modo contundente e bíblico. Deve ter um currículo bem elaborado e aprovado pela igreja, deve ter a sua programação semanal, escola dominical, preferencialmente no domingo de manhã, o que possibilitará a participação maior de crianças nessa atividade. Essa atividade da IBD deve ser avaliada sempre e melhorada, né? E ainda a EBD deve visar a integração dos visitantes como alunos da EBD e também a integração com a visão da igreja. A EBD deve estar alinhada com a visão geral, a missão e a visão da igreja. Ainda falamos sobre a gestão financeira da igreja, a importância de ter um orçamento e para se elaborar um orçamento, devemos começar coletando as informações, os dados do ano passado, e então, a partir da realidade ocorrida no ano passado, projetarmos um orçamento para o presente ano, né? Sempre usando aquilo que foi coletado no ano passado como base mais confiável para elaborar um novo orçamento, que deverá, é lógico, levar em conta a questão da inflação e de um investimento maior em cada área do ministério da igreja. Deve-se estabelecer metas, né? Metas financeiras de curto, médio, longo prazo. A igreja deve procurar alcançar a emancipação, a sustentabilidade financeira e trabalhar de todos os modos para que isso possa acontecer, através do ensino bíblico, de práticas, de levantamento de ofertas, de campanhas e também de prestação de contas, de relatórios, etc. A igreja deve ter um orçamento, esse orçamento deve ser revisado e aprovado pela diretoria da igreja, pela comissão de finanças, e, uma vez aprovado, deve ser colocado em execução. Esse orçamento e o desempenho financeiro da igreja deve ser monitorado constantemente. E, se for o caso, modificações devem ser feitas. Pode-se, em alguma situação, cortar algumas despesas ou procurar aumentar a arrecadação de fundos. A comunicação na área financeira deve ser transparente, a igreja deve saber do que está acontecendo na vida financeira da igreja através de relatórios. E, à medida que houver necessidade, campanhas podem ser feitas para a captação especial de recursos, como, por exemplo, uma oferta especial missionária ou uma campanha de construção, etc. Dentro da questão financeira,
existe a questão da contabilidade. A contabilidade, né, faz parte deste ministério, envolvendo o registro, a análise e o relato das transações financeiras da congregação. Então, a primeira coisa da contabilidade é que ela deve registrar todas as transações, né, incluindo receitas, as doações de dízimos, ofertas, missões, e despesas também, como salários e despesas com serviços públicos, manutenção, ministérios. A contabilidade deve cuidar das contas a pagar e a receber, deve é, pautar o seu trabalho, né, pelos relatórios financeiros fornecidos pelo tesoureiro, né? Deve elaborar balanços mensais e o balancete ou balanço anual, né? Deve trabalhar segundo a conformidade fiscal, né? Fazendo toda a escrituração contábil é, em conformidade com a legislação vigente. Também deve sujeitar-se à auditoria e revisão, né? Deve cuidar da gestão dos ativos, como propriedades, veículos, equipamentos e investimentos, garantindo sua segurança e preservação. Também deve trabalhar com transparência e responsabilidade. Deve oferecer à contabilidade alguns relatórios financeiros. Um deles é o balanço patrimonial, que é apresentado anualmente, a demonstração de resultados, né? Colocando aí os resultados das receitas e das despesas da igreja. Deve ter um relatório sobre fluxo de caixa, mostrando a evolução das entradas e das saídas durante o ano. Relatório de orçamento versus realizado, comparando aquilo que foi projetado e aquilo que de fato aconteceu nas finanças durante o ano. Então, o relatório de contribuições mostrando num gráfico quanto que entrou do total geral de entradas da igreja, destinado a dízimos e ofertas, a missões, e quanto foi levantado de ofertas alçadas, né? Também pode-se apresentar um relatório de contribuições, né? Mostrando aí, dando uma visão clara das fontes da receita da congregação. E, enfim, devemos trabalhar a questão dos dízimos e ofertas, né? A coleta deve ser feita durante os serviços religiosos, mas a igreja deve ter também um, deve divulgar o número de sua conta bancária, do seu Pix. Algumas igrejas têm colocado até o QR Code ali no banco, onde as pessoas sentam e durante os cultos a pessoa pode, através do celular, fazer uma transferência bancária. Algumas igrejas também têm aquela máquina de cartões e podem receber doações através de cartões de crédito ou de débito. O fato é que as pessoas não mandam mais com dinheiro no bolso. Então, a igreja deve proporcionar facilidade para aqueles que querem contribuir, seja através do Pix, seja através de transferências bancárias ou até mesmo do cartão de crédito ou débito passando na maquininha. Também essas doações eletrônicas, elas devem ser registradas, deve haver sigilo sobre elas, mas por outro lado também deve haver uma prestação de contas de todas essas ofertas recebidas, ou em dinheiro, ou também eletronicamente, né? Deve haver confidencialidade desses dados, eles não devem ficar disponíveis para qualquer pessoa, né? Apenas
a tesouraria e a comissão de finanças é que poderá acessar esses dados aí, tá? Também é necessário que haja um processo transparente e irreprovável no levantamento das ofertas. Então, como é que se faz? Os diáconos levantam as ofertas em dinheiro, eles conferem os valores recebidos, eles emitem um recibo e o tesoureiro recebe o dinheiro, assina o recibo e pega o dinheiro e deposita na conta da igreja. Todo o dinheiro que entra na igreja deve ser depositado logo na segunda-feira na conta da igreja. Não se deve, em hipótese alguma, guardar dinheiro na casa do tesoureiro, além de se correr o risco de furto, né? Também pode gerar outros problemas, né? Inclusive, pode ser um fator de tentação para que essa pessoa lance mão do dinheiro, mesmo que de forma como empréstimo, mas depois não tenha condições de restituí-lo. Então, a, a prática nos ensina que a igreja deve ter o seu CNPJ, deve abrir uma conta bancária, tudo que entra e sai deve passar pela conta da igreja. E tudo que sai deve ter um recibo, uma nota fiscal, um documento contábil que comprove a saída deste recurso. Então, a conta bancária será um espelho do livro caixa e facilitará muito a administração e até o monitoramento dessas atividades financeiras. Muito bem. A igreja, ela deve ter um conselho fiscal que vai avaliar esses relatórios financeiros, comparando-os com o movimento bancário e levar esses relatórios, então, aprovados para a Assembleia Anual, para que a Assembleia aprove os relatórios financeiros que já foram analisados pelo Conselho Fiscal. E por hoje vamos ficando por aqui. Deus o abençoe ricamente e até a próxima aula.